Quando uma criança nasce, ela ganha um nome e sobrenome. Mas para muitas crianças, a história não começa assim. O módulo Criança e Juventude do Ministério Público apresentou os resultados do 15º Censo da População Infanto-Juvenil acolhida no estado do Rio de Janeiro. O módulo tem um sistema de cadastro online dos dados das instituições de abrigo e das crianças e adolescentes acolhidos. O objetivo é cruzar as informações. Durante a apresentação, o destaque foi a diminuição no número de acolhidos e do tempo de acolhimento. De 2.464 crianças e adolescentes acolhidas no primeiro semestre de 2012, o número foi reduzido para 1.983 na primeira metade desse ano. É uma série de fatores. O ECA determina a reavaliação semestral. E essa reavaliação começou a ser trabalhada de forma mais efetiva ao longo dos anos, com audiências de reavaliação das medidas aplicadas. Nós tivemos a criação do MCA em 2007, assim, congregando todas essas informações sobre essa criança, possibilitando que as ações fossem ajuizadas de forma mais célere e que a rede de acolhimento, o CRES, etc., identificasse melhor a história da criança com quem ela está trabalhando, propiciando medidas mais efetivas para a solução de cada caso. Outro dado que chamou a atenção foi o número de crianças sem registro civil. São 600 mil crianças no Brasil e aproximadamente 30 mil no estado do Rio, segundo dados do Censo 2010. O nome é um dos dados, o registro civil ainda tem outros dados, que são a data de nascimento, que colocam a pessoa no ciclo da vida, ou criança, ou adolescente, ou idoso, permitindo ou não que o Estado interfira na sua individualidade, na sua autonomia, ou a proteja. A gente tem também a ascendência genética, que são o nome dos pais, nome dos avós, tão importantes para todos nós, e quem não tem isso e não sabe quem são essas pessoas, vive uma experiência muito difícil, e também o local de nascimento, que vai vincular a pessoa humana a um país, a legislação e a proteção desse país, dando uma pátria e criando vínculos jurídicos que vão protegê-la também naquela legislação daquele estado. O subregistro são os nascimentos não registrados no próprio ano ou no primeiro trimestre do ano seguinte. No final de outubro, o governo do estado criou uma lei para tentar acabar com o subregistro, ou seja, para que crianças como Dandara possam ter orgulho de assinar o nome. O registro social foi abordado como mais do que um passaporte para a cidadania. A gente tem entendido e percebeu com o tempo na experiência de trabalho com pessoas sem registro de nascimento, que elas valorizavam muito a história de vida que o registro traz, e não só o registro como um passaporte. Então, o nome é um desses dados importantes do registro civil. E se nós pensarmos sob a ótica da relação do indivíduo com o Estado, da criança com a sociedade onde ela nasceu, onde ela está, a gente sabe que a partir do nome, essa criança passa a se atribuir a ela os direitos, passa a ser destinatária até da afetividade do cuidado num outro espaço. Então, quando a gente não dá nomes, a gente geralmente significa que é quase uma indiferença. O registro pode determinar o futuro da criança e adolescente, no caso dele precisar ser acolhido pelo Estado. O estado do Rio tem 2.658 crianças acolhidas, mas apenas 247 estão aptas para adoção. O principal motivo é a negligência. Na cidade do Rio, são 1.160 crianças acolhidas e 93 aptas à adoção. A Lei Nacional da Adoção, aprovada em 2009, fixou em 2 anos o tempo máximo de permanência da criança ou do adolescente em um abrigo. 2 anos deveria ser até o excepcional. Quanto antes nós conseguirmos resolver esse caso, melhor. Mas muitas vezes, assim, por fatores diversos, não se consegue nem a reintegração familiar, nem a colocação em família extensa, nem a adoção nesse tempo. E aí, assim, às vezes temos que trabalhar com outras alternativas, assim, a criação da autonomia daquele adolescente que talvez, assim, efetivamente, às vezes pode ser órfão, não ter nenhuma família de referência. Então, assim, a gente vai ter que dar subsídios para criar a autonomia dele, para que ele possa sair e, assim,
garantir a sua profissionalização, a sua integração na comunidade. O abrigo ele não pode ser, o serviço de acolhimento ele não pode ser assim uma privação dos outros direitos. Ele tem direito de estar integrado na comunidade, ele tem o direito de ter suas namoradas, seus amigos, de frequentar outros espaços que não sejam o espaço do acolhimento. Assim, a riqueza dessa vida comunitária, ainda que ele não possa ter a convivência familiar, ela tem que ser assegurada.